Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos dar continuidade ao nosso tema fatoração de polinômios. Nessa aula especificamente vamos falar do quarto caso, a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Para começar, vamos relembrar que a gente já aprendeu a desenvolver essa expressão aqui. Essa expressão é que a gente chama de quadrado da soma de dois termos. Como exemplo aqui, ó, a mais b ao quadrado. Então, utilizando as técnicas de produto notável, a gente viu que essa expressão é equivalente a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Ou seja, toda vez que tivermos o quadrado da soma de dois termos, a resposta, o desenvolvimento, terá sempre esse padrão, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa expressão é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, né? Trinômio porque são três termos e é quadrado perfeito que veio dessa expressão aqui que é um quadrado, certo? Bom, além da soma do quadrado da soma de dois termos, a gente também desenvolveu o quadrado da diferença de dois termos. Ó. Então, como exemplo, a menos b ao quadrado, utilizando as técnicas de produtos notáveis, a gente viu que o desenvolvimento é muito parecido com o de cima, né? Com o da soma de dois termos. Fica a quadrado menos 2ab mais b quadrado. A única diferença fica sendo esse sinalzinho do meio aqui. Mas essa expressão também é chamada de trinômio quadrado perfeito, independente se é positivo ou negativo, se veio do a mais b ou do a menos b ao quadrado, também é considerado trinômio quadrado perfeito, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora nas próximas aulas, nessa aula e nas próximas, é fazer o contrário, é fazer a volta. Ó. Quando eu me deparar com uma expressão desse tipo, é identificar que isso é um trinômio quadrado perfeito e fatorar, ou seja, transformar numa multiplicação, transformar em algo desse tipo aqui, a menos b ao quadrado. Isso aqui é uma multiplicação porque a menos b ao quadrado nada mais é do que a menos b vezes a menos b, então é uma multiplicação, certo? Então, da esquerda para a direita a gente já treinou bastante produtos notáveis, certo? Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos voltar fazendo a fatoração. Bom, então vamos relembrar então rapidinho aqui o produto notável, esses dois produtos notáveis que a gente estudou, o quadrado da soma de dois termos. Como que a gente fez? Ó, então, por exemplo, x mais 10 ao quadrado, a gente tinha que desenvolver essa expressão aqui. E aí, mostrei para vocês que essa expressão, uma expressão desse tipo, tem sempre o mesmo padrão. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Preenchi aqui o esqueletinho, né? X, 10 e 10, e aí fazia a conta. O primeiro ficava x ao quadrado, o segundo ficava todo o resultado dessa conta aqui, ó, 2x vezes 10, que dá 20x, e o terceiro ficava 10 ao quadrado, que dá 100, certo? Outro exemplo, y ao cubo mais 3y ao quadrado. Então, apesar de ser bem diferente, aqui a estrutura desse com a desse, o padrão era o mesmo, ó. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí era só preencher o esqueletinho e fazer a conta. Ó. Preenche aqui ó, y ao cubo, e aqui 3y, 3y. Fazendo a conta do primeiro fica y à sexta, fazendo a conta de todo esse miolo aqui, ó, dava 6y à quarta, e fazendo a conta do último aqui ficava 9y ao quadrado. Pronto. Essa expressão é o desenvolvimento dessa expressão aqui, certo? Do quadrado da soma. Então vamos agora lembrar dois exemplinhos de quadrado da diferença. Ó. Primeiro 5a menos 8 ao quadrado. O padrão era muito parecido ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Preenche aqui o esqueletinho e aí faz a conta. Vai ficar 25a quadrado, faz a conta de todo esse miolo aqui, ó, vai ficar menos 80a, e no final 8 ao quadrado 84. Essa expressão é o desenvolvimento desse quadrado da diferença aqui. E por último, x à quarta menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. A estrutura é a mesma, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Preenche o esqueletinho aqui, ó, e faz a conta. Vai ficar x à oitava menos duas vezes x à sexta, mais x à quarta. Certo? Isso aqui é uma revisão, a gente está relembrando os produtos notáveis rapidinho. Por quê? Porque nessa aula a gente vai fazer justamente o contrário. Nós vamos nos deparar com essa expressão, expressões desse tipo aqui da direita, e a gente vai ter que identificar que é um trinômio quadrado perfeito, a gente vai escrever o que era antes, certo? O produto notável que deu origem a isso. Qual é a soma, qual é o quadrado da soma, ou qual é o quadrado da diferença que deu origem a isso. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Ó. Então deixei aqui a formulinha para vocês lembrarem. Ó. O trinômio quadrado perfeito é uma expressão desse tipo. Quadrado do primeiro mais ou menos, né, dependendo se for o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, 2ab mais b quadrado. Perceba que o que muda é só esse sinal. Esse sinal sempre vai ser positivo, tá?
E aqui no meio vai ser a mais b ou a menos b ao quadrado. Então, olha só, o que a gente tem aqui, a gente tem um trinômio. A dúvida é, será que isso é um trinômio quadrado perfeito? Ou seja, será que isso é equivalente a um produto notável de alguma coisa mais alguma coisa ao quadrado? Bom, então, para descobrir se é realmente, o que a gente tem que identificar? A gente tem que identificar o padrão, a gente tem que procurar ver se tem exatamente esse padrão aqui. Então, vamos lá. O primeiro termo é alguma coisa ao quadrado, né? O que já é um bom sinal. O primeiro termo tem que ser ao quadrado mesmo. O último termo aqui, ó, é o 49. Ele também é um quadrado, ó, é o 7 ao quadrado. Agora, para que dê certinho no padrão, o do meio tem que combinar aqui, né? Tem que dar realmente 2 vezes AB. Então, vai ficar mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 7. Então, mais 2 vezes x vezes 7 dá 14x. E bateu, deu certinho aqui, né? Então, se deu certinho, beleza. Isso realmente é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, veio desse produto notável aqui, ó, x mais 7 ao quadrado. Agora, o segundo exemplo, ó, temos um outro trinômio. A minha dúvida é, será que isso realmente é um trinômio quadrado perfeito? Veio do desenvolvimento da diferença de dois termos ao quadrado? Então, deve existir alguém menos alguém, algum número, alguma expressão menos uma outra expressão que ao quadrado deu origem a essa expressão. Então, vamos tentar identificar o padrão, ó. O primeiro é um quadrado, isso é um bom sinal, x ao quadrado. O último também é um quadrado, o 144 é 12 ao quadrado. E agora, para finalizar, a gente tem que conferir se o termo do meio bate, né? Se dá certinho. O termo do meio tem que ser menos 2 vezes o primeiro x vezes o segundo, 12. Então, fazendo a conta desse miolinho aqui, vai dar menos 24x. Certo? Dá certinho, né? Então, bateu, beleza, isso é um trinômio perfeito, trinômio quadrado perfeito, fica x menos 12 ao quadrado. Perceba que essa verificação ela é importante, né? Na aula de hoje todos serão trinômios quadrados perfeitos mesmo, né? Mas mais para frente, quando os casos se misturarem, a gente vai ter que conferir realmente se esse é um trinômio quadrado perfeito. Aqui poderia estar escrito várias coisas, poderia estar escrito menos 60x, poderia estar escrito menos 72x. E aí, se fosse qualquer coisa diferente de menos 24x, não seria um trinômio quadrado perfeito. Então, você tem que aprender a verificar se realmente está certo. Você só vai verificar fazendo essa continha, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como deu menos 24x, beleza, é esse mesmo. Então, é o trinômio quadrado perfeito. No próximo, temos 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Estamos na dúvida se isso realmente é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, se veio desse produto notável aqui, ó, do quadrado da soma de dois termos. Bom, então vamos tentar procurar o padrão, ó. O primeiro é um quadrado, 2x ao quadrado, e o último também é um quadrado, né? O 1 é 1 ao quadrado. Aí a gente usa o do meio para verificar, tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes 2x vezes 1. E realmente dá certo, né? Essa conta aqui, fazendo essa conta, dá o 4x que está escrito aqui. Portanto, isso é um quadrado perfeito, é um trinômio quadrado perfeito, fica 2x mais 1 ao quadrado. E o último exemplo dessa tela aqui, ó, temos... Será que isso veio de um produto notável? Será que isso é alguma coisa menos alguma coisa ao quadrado? Bom, então vamos verificar. Ó, o primeiro é um quadrado. O primeiro é 3x ao quadrado. O último é um quadrado, é 4 ao quadrado. E agora a gente tem que verificar com o do meio. O do meio tem que ser certinho, menos 2 vezes o primeiro, 3x, vezes o segundo, 4. E aí, fazendo essa conta, vai dar menos 24x. Deu certinho, bateu aqui, né? Menos 24x. Portanto, isso é um trinômio quadrado perfeito, é 3x menos 4 ao quadrado. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos, ó. Temos aqui x ao quadrado mais 10xy mais 25y. Então, aqui temos duas letrinhas misturadas, mas a técnica é a mesma. Ó. A gente tem que verificar se isso veio de um quadrado da soma ou um quadrado da diferença. Como aqui é positivo, só pode ser quadrado da soma, né? Esse aqui, como é negativo, só pode ser quadrado da diferença, e assim por diante. Bom, então vamos testar. Ó. O primeiro é x ao quadrado, o último é 5y ao quadrado, e o do meio dá certinho, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Fazendo essa conta dá 10xy, então beleza, isso é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, é o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos, de x mais 5y, certo? Bom, perceba que à medida que você vai pegando um pouco de experiência, você pode deixar de fazer essa passagem aqui do meio. Essa passagem do meio é só uma verificação para ver se está certo. Então, quando você vai tendo mais experiência, você pode fazer direto, certo? Colocar direto a resposta. Bom, por enquanto eu vou fazer o desenvolvimento ainda nessa tela, tá? Então, esse daqui eu estou suspeitando que seja um trinômio quadrado perfeito, então vamos verificar. Ó. O primeiro é um quadrado perfeito, é 6x ao quadrado.
O último é um quadrado também, né? É o y ao quadrado. Agora a gente tem que testar o do meio, tem que ser menos 2 vezes o primeiro, 6x vezes o segundo y. Fazendo essa conta aqui, ó, dá menos 12xy, que bate certinho com o que está aqui, né? Ou seja, isso é um trinômio quadrado perfeito, é o 6x menos y ao quadrado. Terceiro exemplo, vamos verificar se isso é um trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo é um quadrado, é 2x ao quadrado, e o último termo também é um quadrado, é 9y ao quadrado, que é 3y ao quadrado, certo? O do meio, para verificar, tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e dá certinho, né? Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, é o 2x mais 3y ao quadrado. Mais um exemplo aqui, o quarto exemplo, temos 81x ao quadrado menos 18xy ao quadrado mais y à quarta. Então, temos a novidade aqui, ó, do y à quarta. Bom, mas a estrutura é a mesma. Ó. O primeiro é um quadrado, 81x ao quadrado é um quadrado, é 9x tudo ao quadrado. E o último, y à quarta, é y ao quadrado. Então, bom sinal, né? Agora, vamos verificar com o do meio. Ó. O do meio tem que ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí dá certinho, né? Porque fazendo essa conta dá menos 18xy ao quadrado. Então deu certo, isso é um trinômio quadrado perfeito. Fatorando dá 9x menos y ao quadrado, tudo ao quadrado. Vamos para mais alguns exemplos um pouco mais interessantes. Ó, temos esse trinômio aqui, x à terceira mais 16x ao quadrado mais 64x. Então, se você olhando com calma para essa expressão, perceba que ela não é um trinômio quadrado perfeito, né? X à terceira, nenhum monômio vai dar ao quadrado vai dar origem a x à terceira, né? Mas perceba bem que essa expressão aqui, ó, essa expressão tem x em todos os termos. Então, o que a gente pode fazer? Como tem x em todos os termos, a gente consegue colocar o x em evidência nessa expressão. Então, colocando o x em evidência, vai sobrar x ao quadrado mais 16x mais 64, certo? Então, a gente já fatorou essa expressão que está aqui, a gente já conseguiu escrever com uma multiplicação. O ponto é que essa parte aqui de dentro dá para fatorar mais, dá para continuar fatorando. Então, eu copio o x e essa expressão aqui, essa sim é um trinômio quadrado perfeito. Ó, o x é o x ao quadrado, 64 é 8 ao quadrado, e aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo certinho. Então, eu vou fazer direto, fatorando, fica x mais 8 ao quadrado, certo? Muito parecido aqui ao de baixo, ó. Aqui não é um quadrado perfeito, não é um trinômio quadrado perfeito. 3 ao quadrado, nada ao quadrado vai dar 3 aqui, né? Não sei que seja raiz de 3, mas não vai ficar muito bonito isso aqui, né? Bom, mas perceba que a gente consegue colocar termos em evidência aqui. Eu consigo colocar o menos 3x ao quadrado em evidência em toda essa expressão. Colocando menos 3x ao quadrado em evidência, vai sobrar x ao quadrado menos 10x mais 25. Já fatorei, ou seja, já consegui transformar essa expressão numa multiplicação. Mas dá para fatorar mais. Ó. O que a gente tem aqui dentro dos parênteses é um trinômio quadrado perfeito. Então, copia a primeira parte, menos 3x ao quadrado, e essa parte aqui, esse trinômio a gente consegue fatorar. Dá para escrever como x menos 5 ao quadrado, certo? Que é o produto notável que dá origem a esse trinômio aqui. Bom, o terceiro caso, a gente tem uma novidadezinha aqui, ó, x à quarta menos 2x ao quadrado, y ao quadrado mais y à quarta. E isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, sim, ó. Se você olhar bem, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado, e esse aqui é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, essa expressão pode ser escrita como x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo ao quadrado, certo? Bom, o ponto é que está fatorado, mas dá para fatorar mais ainda, ó, porque o que a gente tem aqui dentro é uma diferença de quadrados. Se é uma diferença de quadrados, a gente consegue separar em x menos y e x mais y. Então, vai ficar x menos y ao quadrado e x mais y ao quadrado, certo? Fatorei aqui dentro, x ao quadrado menos y ao quadrado é x menos y vezes x mais y. Mas, como tudo está elevado ao quadrado, os dois ficam ao quadrado também, certo? x menos y ao quadrado e x mais y ao quadrado. Agora já está fatorado ao máximo, não dá para fatorar mais. Agora a expressão de baixo é bem grande, ó. Claramente a gente deve suspeitar de um agrupamento aqui, ó. E realmente é um agrupamento. A gente vai fatorar os 3 primeiros e os 3 últimos. Fatorando os 3 primeiros, ó, perceba que não tem nenhum número em comum, né? Então não dá para colocar nenhum número em evidência, mas todos têm o x. A gente consegue colocar o x em evidência. Coloca o x em evidência, sobra 4x² mais 20xy mais 25y². E nos 3 últimos não tem nenhuma letra que dá para colocar em evidência, que está em todo mundo aqui, né? Mas dá para colocar o 3 em evidência, ó, todos são divisíveis por 3. Colocando 3 em evidência, vai sobrar 4x² mais 20xy mais 25y².
Bom, agora isso aqui ainda não está fatorado. Ó. Toda essa expressão é uma expressão com 6 termos, a gente conseguiu transformar em duas parcelas. Ó, tudo isso mais tudo isso. Só que dá para continuar fatorando. Ó. Perceba que essas duas parcelas têm o parênteses exatamente em comum, né? Então a gente consegue colocar todo esse parênteses em evidência, 4x² mais 20xy mais 25y ao quadrado, e aí sobra x mais 3. Pronto, toda essa expressão a gente já fatorou por agrupamento, certo? Só que ainda não acabou a fatoração, né? Por quê? Porque essa expressão aqui, esse trinômio, dá para fatorar mais. Esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Então copia o x mais 3 e essa expressão dá para fatorar. Vai ficar 2x mais 5y ao quadrado. E para finalizar, vamos fazer a simplificação de frações algébricas. Ó. Então temos essa fração algébrica, uma expressão em cima, uma expressão embaixo. Perceba que a gente não pode simplificar nada do que está aqui. Ó. Cuidado, não caia na tentação, olha, 9x ao quadrado, cancelar com 9x ao quadrado. Não pode fazer uma simplificação desse tipo, porque em cima aqui a gente tem uma adição e embaixo tem subtração. Não pode simplificar se for adições e subtrações. Só pode se for multiplicação, tanto em cima quanto embaixo, certo? Então, o que a gente tem que fazer é transformar numa multiplicação em cima e transformar numa multiplicação embaixo. Esse processo é chamado de fatoração, transformar em fatores, transformar em multiplicação. Bom, perceba que o de cima, aqui, ó, o de cima é um trinômio quadrado perfeito, certo? Vou fazer direto, ó, se você perceber, ele veio desse produto notável, 3x mais 5y ao quadrado. O de baixo não é um trinômio quadrado perfeito, mas ele é uma diferença de quadrados, que é o terceiro caso. Então, a gente consegue fatorar em 3x mais 5y, 3x menos 5y. Bom, agora a parte de cima, ó, como é 3x mais 5y ao quadrado, só para ficar mais fácil de enxergar, eu vou separar uma coisa ao quadrado ela vezes ela mesma. Então, eu posso escrever como 3x mais 5y vezes 3x mais 5y. A parte de baixo eu não vou mexer, deixa ela do jeito que está, 3x mais 5y, 3x menos 5y. Pronto, fatorei, transformei as adições e subtrações tudo em multiplicação aqui, ó. Agora eu posso simplificar, desde que os parênteses sejam exatamente iguais, que é o que acontece nos dois à esquerda aqui, por exemplo, né? Ó. Posso cancelar esse parênteses com esse parênteses. E sobram esses dois. Cuidado ao não cair na tentação, eles são muito parecidos, mas eu não posso simplificar, só posso simplificar se eles forem exatamente iguais. Bom, então como não dá para simplificar mais nada, vai ficar 3x mais 5y, 3x menos 5y. Fica assim mesmo, certo? Bom, vamos para a próxima fração algébrica. Temos que fatorar em cima, fatorar embaixo. Do jeito que está, não dá para simplificar nada. Fatorando a parte de cima, ó, temos 4 termos, não pode ser um trinômio quadrado perfeito, mas a gente consegue fazer por agrupamento. Ó. Fatorando os dois primeiros, a gente consegue colocar o ax em evidência, sobra x menos 6, e fatorando os dois últimos, a gente consegue colocar o mais 3y em evidência, vai sobrar x menos 6 também, certo? Então perceba que a gente ainda não fatorou essa expressão, a gente não transformou numa multiplicação, eram 4 parcelas, a gente conseguiu diminuir para 2. Mas a gente vai conseguir continuar depois, né? Vamos dar uma olhada aqui no de baixo. Ó. O de baixo também tem termo em comum para todo mundo. É um trinômio e tem x ao quadrado em comum. Então, vou colocar o x ao quadrado em evidência. E aí vai sobrar x ao quadrado menos 12x mais 36, certo? Bom, então a parte de baixo aqui eu já dei uma fatoradinha, a de cima eu vou continuar. Ó. Na de cima, como eu fiz por agrupamento, ficaram duas parcelas, ó, essa parcela e essa parcela. Perceba que as duas parcelas têm o x menos 6 em comum. Então, vou colocar o x menos 6 em evidência e vai sobrar ax mais 3y, certo? Pronto, fatorei a parte de cima. X menos 6 vezes ax mais 3y. A parte de baixo já está fatorada, só que dá para fatorar mais, né? Por quê? Porque esse trinômio aqui, na verdade, é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, vou copiar o x ao quadrado e esse trinômio aqui eu posso escrever como x menos 6 ao quadrado. Pronto, fatorei em cima, fatorei embaixo, eu posso fazer simplificações. E a única coisa que a gente consegue simplificar aqui, ó, é esse x menos 6 aqui de cima, com um dos 6x menos 6 aqui de baixo. Ó. Perceba que aqui embaixo, como está o quadrado, tem 2, né? Então, eu vou cortar um deles só. Vou cortar só o quadrado aqui para simbolizar que eu cortei um deles. E ainda sobrou o outro, certo? Então, após essa simplificação, em cima sobra ax mais 3y, e embaixo sobra x ao quadrado vezes x menos 6. Perceba que não dá para simplificar mais, né? Não posso cancelar, cortar esse x com esse x, por exemplo. Ah, professor, mas aqui embaixo é uma multiplicação. Sim, embaixo é, mas em cima não é. É uma adição. Então, não pode simplificar mais nada, não dá para fatorar mais. Então, a resposta fica assim mesmo. Beleza, pessoal?